Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, terça-feira, dia 17 de junho de 2025, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente $105.100 americanos, com uma queda ao longo dessas últimas 24 horas de 2,45%. Queda essa que a gente está conseguindo ver em todas as criptomoedas do mercado, todas as principais criptomoedas. O Ether está caindo 3,7%, com cada unidade nesse instante em $2.550. XRP também está caindo 2,7%. Solana está caindo 4,8%. Dogecoin está caindo 3,5%. Hyperliquid está caindo mais de 11%. Chainlink está caindo mais de 3%. Então a gente vê que o mercado, de uma forma geral, tá no vermelho. E o motivo disso, o motivo dessa queda generalizada, digamos assim, é muito claro. É o mesmo motivo que está puxando para baixo, inclusive, o mercado financeiro tradicional. Se a gente olhar o mercado americano, que já abriu há 1 hora no momento de gravação desse vídeo, a gente vê que o S&P 500 está operando em queda de 0,3%, a Nasdaq também em queda de 0,3%, Dow Jones com uma queda um pouco menor, operando em queda de 0,16%, mas de qualquer forma a gente consegue ver que está basicamente tudo em queda, o mercado está em queda. E o motivo é muito claro. As tensões no Oriente Médio. A gente está vendo, sim, o Bitcoin, inclusive, sendo bastante resiliente para o que está acontecendo, mas na noite do dia de ontem aconteceram relatos de que o Trump tinha chamado assessores para uma sala de situação na Casa Branca. Inclusive, ele estava na cúpula anual do G7 no Canadá, ele falou e foi embora, voltou para Washington. Muito se foi falado que era justamente por causa de uma escalada, de um aumento de tensão entre Israel e Irã. A gente sabe que os conflitos e os combates de uma guerra estão em andamento e naquele momento começou a rolar um rumor de que ele tinha chamado para uma sala de situação na Casa Branca para acompanhar de perto o desenrolar. Muita gente, inclusive, começou a especular que os Estados Unidos iriam entrar de forma oficial na guerra. E isso, naturalmente, essa tensão faz com que o mercado todo caia, que o mercado todo tenha uma retração. Afinal de contas, é um momento de tensão em escala global. De qualquer maneira, isso aconteceu na noite do dia de ontem. Então, ao longo do dia, isso não teve reflexo no mercado financeiro. A gente viu o S&P 500, a Nasdaq fechando em alta no dia de ontem. A gente viu os ETFs de Bitcoin Spot registrando também a entrada no dia de ontem. Algumas gestoras ainda não lançaram o resultado, mas a gente já consegue ver que o da BlackRock também teve entrada. A gente vê que só o da BlackRock, por exemplo, teve, que somando, na verdade, todos esses ETFs, a gente teve 412 milhões de inflow, que dá aproximadamente 3.900 BTC, mas a gente ainda precisa aguardar, de fato, a publicação do resultado de todas as gestoras para a gente saber se teve inflow ou outflow. Mas, de qualquer maneira, com os resultados que a gente já tem até o momento, tem um inflow de cerca de 3.900 BTC de entrada, de inflow, o que foi um dia bastante expressivo. Mais um dia consecutivo de entrada, o 6º dia consecutivo de entrada, e da mesma forma a gente também teve entrada no ETF de Ether Spot. A gente teve um inflow de 8.404 unidades de ETH, o que em dólar americano dá cerca de 21,4 milhões de dólares. Vale ressaltar que no último dia 13, na última sexta-feira, a gente tinha tido um outflow, que quebrando uma sequência positiva de 19 dias, maior sequência desse ano. Então foi bastante importante a gente já conseguir quebrar esse primeiro dia, né? Não deixou criar, na verdade, uma sequência negativa, mas de qualquer maneira eu tenho bastante dúvida do que vai acontecer com o mercado ao longo do dia de hoje. Afinal de contas, as tensões estão escalando, os conflitos estão crescendo e isso naturalmente gera um clima de apreensão em todo o mercado financeiro de uma forma mais geral. Dando continuidade ao episódio de hoje, mas ainda falando sobre os efeitos dessa crise global, dessas guerras globais no preço das criptomoedas, a gente tem visto o Ether, segundo maior criptoativo do mercado, corrigir ao longo dos últimos 7 dias. Nesse momento, ao longo dessa última semana, o Ether está com uma queda de 6,5%. É verdade que se a gente aumentar um pouquinho só o recorte para os últimos 30 dias, para o último mês, o Ether ele já passa a ter uma alta quase que simbólica de 0,14%, mas de qualquer forma, ao longo desses últimos dias, as tensões que estão ocorrendo no mundo estão sim gerando uma queda, estão sim gerando uma correção. Mas, apesar disso, a gente vê
que os institucionais estão migrando para o staking de Ether. Para quem não sabe o que é staking de Ether, ao contrário do Bitcoin, onde a mineração é prova de trabalho, é Proof of Work, ou seja, você cede poder computacional em troca de uma recompensa, no Ether não funciona assim. O Ether tem um protocolo que a gente chama de POS, que é Proof of Stake, prova de participação. A partir de uma determinada quantidade de ETH que você tem, você consegue bloquear esses Ethers na sua carteira e com isso você começa a ganhar recompensa. Você ajuda a segurança da rede bloqueando esses ETH, que inclusive estão batendo recorde de quantidade bloqueada e está batendo recorde também de quantidade mais baixa disponível nas exchanges para você poder comprar. E o que a gente consegue ver, inclusive de acordo com alguns analistas, de acordo com alguns reportes, é que os institucionais estão migrando também para o staking de Ether. Ou seja, eles não estão só comprando ETH, como colocando ETH bloqueado na rede para receber recompensa e aumentar a segurança da rede de uma forma geral. Então isso é bastante importante porque demonstra o quanto as pessoas estão acreditando no futuro do Ethereum. Eles estão comprando para colocar em stake, para gerar recompensa em ETH, pensando no longo prazo. E a gente consegue ver isso também através das baleias de ETH. Fazendo análises on-chain, a gente consegue ver que as baleias de Ethereum, ou seja, os grandes detentores de Ether, estão comprando a maior quantidade de ETH desde 2018. Acumularam mais de 818 mil ETH no último domingo, que foi o maior fluxo diário desde 2018. Inclusive, muita gente está vendo que num futuro médio, digamos assim, já é esperado uma possível alta, uma possível volta do Ether para os 3.500, 4.000 dólares. É claro que tudo depende também do cenário mundial. O Ether estava vindo num momento ascendente até ter justamente o início da guerra envolvendo Israel e Irã. Então é claro que tudo depende do cenário mundial. Mas de qualquer forma, é importante a gente ver que os institucionais e que os grandes investidores estão voltando a acreditar no segundo maior criptoativo do mercado. Ele ficou durante algum tempo quase que escanteado na comparação com o Bitcoin, só que conseguiu ganhar do Bitcoin em maio, estava ganhando em junho até o início de toda essa tensão ali no Oriente Médio, então a gente precisa acompanhar de perto. Mas de qualquer forma, movimento bastante interessante dos institucionais para o ETH. Dando continuidade ao episódio de hoje e ainda falando sobre uma das principais criptomoedas do mercado, a MameStrategy, não é a MicroStrategy, é a MameStrategy, que é do fundador do NYGAG, valorizou 29% após a primeira compra de Solana. Vale ressaltar que a MameStrategy é uma empresa de investimento listada na Bolsa de Hong Kong. Então o nome pode parecer engraçado, mas é uma empresa pública, é uma empresa listada na Bolsa. E eles anunciaram que iam começar a investir em Solana, e já fizeram a primeira compra de 2.440 unidades de Solana, o que em dólar americano dá cerca de 368 mil dólares. E só pelo fato deles terem começado a fazer tesouraria em Solana, em alguma criptomoeda relevante, a ação valorizou mais de 50% nos últimos 5 dias. 29% após a primeira compra, 50% ao longo dos últimos 5 dias, que foi justamente o período entre o anúncio e a compra. Bastante relevante, bastante importante, porque apesar do valor não ser tão expressivo assim, né, se a gente parar para ver, tipo, menos de $1 milhão, mas de qualquer maneira é mais uma empresa listada na bolsa, em alguma bolsa ao redor do mundo, fazendo tesouraria em criptomoeda. Não é a primeira empresa do mundo a fazer tesouraria em Solana, a gente já tem algumas empresas listadas em bolsa dos Estados Unidos, inclusive, fazendo tesouraria de Sol, mas de qualquer maneira é algo bem relevante. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, uma notícia rápida aqui do Brasil. O BitSample, o maior e mais tradicional evento de criptomoedas aqui do Brasil, criptomoedas e criptoeconomia, está sofrendo um rebrand, está passando por uma mudança de marca e agora o nome é Blockchain Conference Brasil. E a venda do primeiro lote, inclusive, já está aberta. Vale ressaltar que eles fizeram essa mudança e para quem não está ligando o nome à pessoa, BitSample é o evento organizado pelo Felipe Escudeiro, pelo Bitnada. Agora a Blockchain Conference Brasil vai acontecer no dia 28 e 29 de novembro em São Paulo e vai ser a primeira vez que o BitSample, o antigo BitSample, vai acontecer em 2 dias. Era um evento de um dia, agora é um evento de 2 dias, 28 e 29 de novembro. Vale ressaltar que essa primeira edição está acontecendo com o patrocínio da Truther, que é uma empresa do Rossello, que ajuda bastante na questão de conversão entre real
e o USDT através do Pix, inclusive, eles têm diversas ferramentas muito interessantes e simboliza também, claro, da Truther, mas simboliza também o investimento da Tether no Brasil. A Tether, para quem não sabe, é a emissora da maior stablecoin do mercado, o USDT, e tem bastante relação com a Truther. Então, se você quiser saber mais, Blockchain Conferência Brasil, se você procurar no Google ou perguntar para o ChatGPT, se você já for desses, que nem eu, que já não pergunta mais para o Google, pergunta para a inteligência artificial, você vai conseguir maiores informações sobre o evento. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Chegou até agora aqui no episódio. Tá vendo a gente pelo YouTube? Garante que já está inscrito no canal, dá o seu like no episódio. Compartilha no seu grupo de Telegram, no seu grupo de WhatsApp, de pessoas que querem se informar mais sobre o mercado cripto. Tá escutando a gente pelo Spotify, Deezer, Apple Podcasts? Passa a seguir a gente, dá 5 estrelinhas, que isso ajuda muito na divulgação do nosso trabalho. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!